Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Já ficou em silêncio quando tudo em você gritava por verdade? Já moldou sua personalidade, seus desejos, suas atitudes para se encaixar no que o outro esperava de você? Se sim, talvez o que você esteja vivenciando seja uma das manifestações mais profundas do autoabandono. Um fenômeno psicológico que muitas vezes se apresenta mascarado de amor, de dedicação, de afeto. Neste vídeo, mergulharemos em uma questão tão delicada quanto urgente. Por que tantos de nós nos traímos em nome do amor? Por que aprendemos em algum momento que ser aceito significa se apagar? Por que o afeto, que deveria ser fonte de liberdade, se transforma em prisão, construída com as pedras da nossa própria negação? A psicologia analítica de Carl Gustav Jung oferece respostas poderosas para essas perguntas. O autoabandono, longe de ser apenas um comportamento consciente, é frequentemente resultado de estruturas inconscientes moldadas na infância. É lá, nas nossas primeiras experiências relacionais, que aprendemos, ou melhor, introjetamos, que amor e aprovação são recompensas condicionais. Só seremos amados se formos bons, dóceis, invisíveis, adaptáveis. Essa lógica profundamente enraizada nos complexos parentais faz com que a criança desenvolva estratégias psíquicas de sobrevivência. Ela aprende a renunciar a si mesma para manter o vínculo com a figura de apego. E esse padrão inconsciente se perpetua na vida adulta. Buscamos amor como quem busca a aprovação. Amamos com medo. Silenciamos nossa essência em troca de migalhas emocionais. E o pior, muitas vezes nem percebemos que estamos nos traindo. O autoabandono tem várias faces. Ele aparece quando você ignora seus limites, quando aceita menos do que merece, quando se culpa por sentir, quando tolera abusos em nome da esperança, quando finge ser alguém que não é para manter alguém ao seu lado. É o sacrifício da autenticidade no altar da aceitação. Jung nos ensina que o processo de individuação, tornar-se quem se é, exige coragem para romper com esses padrões. Não se trata de rejeitar o outro, mas de recuperar a si mesmo, de abandonar o autoabandono. Neste vídeo você vai entender o que é autoabandono e como ele se forma, como a infância e os complexos parentais alimentam esse padrão, por que relações tóxicas reforçam o ciclo de autonegação, os impactos emocionais e existenciais do abandono de si, como iniciar o processo de reconexão com sua verdade interior. Ferramentas junguianas para resgatar sua identidade e estabelecer vínculos saudáveis. A importância de escutar sua sombra e integrar suas partes rejeitadas. Vamos caminhar juntos por essas camadas psíquicas, nomeando o que muitas vezes fica silenciado. O sofrimento de não poder ser quem se é. O vazio que grita quando a alma está distante do corpo. A dor de viver uma vida emprestada para manter vínculos que nos exigem a morte simbólica da nossa essência. Autoabandono não é amor. É repetição de feridas. É reflexo de aprendizados distorcidos. É reflexo da ideia equivocada de que precisamos nos perder para merecer. Neste vídeo, você vai encontrar não respostas mágicas, mas chaves simbólicas para abrir portas internas. Vai perceber que recuperar-se é um ato de coragem, que amar de forma saudável começa por não se abandonar, que relações verdadeiras não exigem sacrifício da identidade, mas partilha da inteireza. Talvez você esteja exausto de tentar ser aceito. Talvez esteja cansado de correr atrás de quem não te vê. Talvez sinta, no fundo, que há algo errado. Não com você, mas com o que ensinaram que você deveria ser. Este vídeo é um convite. Pare, respire, olhe para dentro. O caminho de volta para si é o único que leva a um amor que não adoece. E esse caminho começa com uma pergunta simples, mas transformadora. Quantas vezes você se traiu para ser amado? Ao longo das próximas sessões, vamos explorar como o autoabandono se manifesta no cotidiano, com exemplos práticos, análises simbólicas e reflexões embasadas na psicologia junguiana. Vamos entender como nossa criança interior, ao
não ter sido plenamente aceita e amada por quem realmente era, ainda hoje busca reconhecimento e validação nas relações adultas. Essa busca incessante, muitas vezes, nos leva a sacrificar nossa autenticidade em um esforço desesperado para sermos vistos e aceitos, perpetuando o ciclo de autoabandono. A persona, essa máscara social que criamos para interagir com o mundo, para nos proteger e nos encaixar, se torna um esconderijo da dor, mas também uma prisão. Ela nos impede de mostrar nossa verdadeira face, nossas vulnerabilidades e nossos desejos mais autênticos, por medo de que, se formos nós mesmos, seremos rejeitados. Essa máscara, que um dia foi um mecanismo de sobrevivência, acaba nos isolando de conexões genuínas. Vamos examinar o papel do arquétipo do órfão, aquele que internaliza a sensação de que ninguém o ama de verdade e, por isso, precisa se tornar perfeito para ser digno de afeto. Esse arquétipo pode levar a uma busca incessante por aprovação, a uma incapacidade de estabelecer limites saudáveis e a uma profunda dependência emocional, pois a pessoa acredita que seu valor está atrelado à validação externa. Abordaremos o medo do abandono e da rejeição, e como esses medos arcaicos nos levam a construir vínculos baseados em ansiedade, em um apego inseguro e em uma dependência mútua que sufoca a individualidade. O medo de ficar sozinho ou de ser excluído é tão poderoso que muitas vezes nos faz tolerar situações insustentáveis, apenas para não enfrentar a temida solidão. Para compreender a formação do autoabandono, é fundamental aprofundar a visão junguiana dos complexos. Eles são aglomerados de ideias e imagens carregadas emocionalmente, muitas vezes inconscientes, que se formam a partir de experiências significativas, especialmente na infância. Quando uma criança tem suas necessidades de afeição e aceitação condicionadas, por exemplo, ela pode desenvolver um complexo de inferioridade ou de abandono. Esse complexo atua como um ímã, atraindo situações e pessoas que reforçam a crença central de que ela não é boa o suficiente para ser amada por quem realmente é. Imagine uma criança que, ao expressar sua raiva ou frustração de forma natural, é punida ou ignorada. Ela rapidamente aprende que, para manter o amor dos pais ou cuidadores, precisa reprimir essas emoções negativas. Essa repressão não faz a emoção desaparecer. Ela a empurra para a sombra, o lado escuro da nossa personalidade, onde guardamos tudo o que consideramos inaceitável em nós mesmos. Na vida adulta, essa parte reprimida pode emergir como passividade, dificuldades em estabelecer limites ou até mesmo explosões de raiva desproporcionais, pois a emoção foi acumulada. Essa dinâmica de reprimir partes de si para agradar se estende a todas as áreas da vida. No trabalho, você pode se sobrecarregar para ser visto como indispensável. Nas amizades, você pode evitar expressar opiniões divergentes para não gerar atrito. Em relacionamentos amorosos, o cenário se torna ainda mais crítico. Você se torna um camaleão emocional, mudando de cor para se adaptar ao ambiente, perdendo gradualmente sua forma e cor originais. Essa falsa harmonia construída através do autoabandono é extremamente desgastante. Ela gera uma fadiga crônica, não apenas física, mas existencial. A alma clama por autenticidade, mas a mente, controlada pelos complexos, insiste em manter a máscara. O resultado é uma sensação de vazio, de não pertencimento, mesmo quando cercado por pessoas. A ironia é que, ao tentar evitar a solidão e a rejeição, acabamos criando a solidão mais profunda, a de estar desconectado de nós mesmos. Relações tóxicas atuam como um terreno fértil para o autoabandono. O parceiro, muitas vezes, manipula ou se aproveita da tendência do outro em se anular. Se você tem uma forte necessidade de agradar, um parceiro abusivo pode explorar isso, exigindo cada vez mais sacrifícios da sua parte. Sua dificuldade em dizer não ou em estabelecer limites é interpretada como consentimento, reforçando o ciclo de autonegação. A codependência é uma das faces mais comuns desse fenômeno. Nela,
a sua identidade se entrelaça com a do outro a ponto de você não conseguir mais se ver como um ser individual. A felicidade do outro se torna a sua única fonte de bem-estar e qualquer descontentamento dele é percebido como sua falha. Você se torna o salvador ou o cuidador da relação, negligenciando suas próprias necessidades e emoções em nome de um bem-estar ilusório, que é, na verdade, a manutenção de um vínculo doentio. O medo de ficar sozinho, já enraizado, na infância é intensificado em relações tóxicas. A ameaça de abandono, explícita ou implícita, se torna uma ferramenta de controle. Você aceita o inaceitável, justificando o comportamento do outro, minimizando sua dor e, pior, culpando-se por falhas que não existem apenas para evitar a ruptura. A projeção também desempenha um papel crucial aqui. Você pode projetar no parceiro as qualidades que gostaria de ter ou as necessidades que não consegue suprir em si mesmo. O parceiro se torna, então, o portador da sua autoestima, da sua segurança, do seu amor próprio. Quando essa projeção não se concretiza ou o outro falha em atender às suas expectativas, você se sente ainda mais abandonado e vazio, pois depositou sua inteireza nas mãos de outra pessoa. E, acima de tudo, vamos falar de cura, da coragem, de se ver, de se reconhecer, de se respeitar. A cura começa com a autoobservação, com a identificação dos padrões de autoabandono. Você vai aprender a identificar sinais sutis, como a dificuldade em expressar sua opinião, preferindo o silêncio para evitar atrito, o medo de conflitos, mesmo que isso signifique engolir sapos, a necessidade constante de agradar a todos, sacrificando seus próprios desejos. Você vai entender por que muitas vezes você se sente pequeno, diminuído ou invisível perto do outro, e como isso pode ser uma repetição de dinâmicas familiares da infância, onde sua voz não era ouvida ou suas necessidades não eram priorizadas. Essa sensação de apequenamento é um alerta de que você está se abandonando novamente. Este vídeo não é um diagnóstico, mas um espelho simbólico, onde você poderá se ver com mais nitidez, sem as distorções, criadas pela necessidade de agradar ou de se encaixar. Aqui, você encontrará palavras que acolhem sua dor, mas também que provocam um despertar. Porque às vezes é preciso ser incomodado e desafiado para que uma transformação real aconteça. O primeiro passo para a cura é o reconhecimento. Reconheça que o autoabandono é um mecanismo de defesa, não um defeito de caráter. Reconheça a dor da criança interior que precisou se moldar para ser amada. Permita-se sentir essa dor sem julgamento. A escuta da sombra é um dos pilares da abordagem junguiana para essa cura. A sombra contém as partes de nós que reprimimos, não apenas as negativas, raiva e inveja, mas também as positivas, criatividade, espontaneidade, alegria, que foram inibidas. Integrar a sombra significa acolher essas partes rejeitadas, compreendendo que elas são aspectos legítimos da sua totalidade. Por exemplo, a raiva reprimida pode ser uma bússola que aponta para os seus limites. A espontaneidade contida pode ser a chave para a sua alegria. Ferramentas práticas para iniciar esse processo incluem diário de autoobservação. Anote situações em que você se sentiu autoabandonado. Quais foram seus pensamentos, sentimentos e ações? O que você gostaria de ter feito diferente? Visualização e diálogo com a criança interior. Feche os olhos e visualize a criança que você foi. Pergunte a ela o que ela precisava e não recebeu. Ofereça a ela o amor e a aceitação que faltaram. Estabelecimento de limites. Comece pequeno. Diga não a um convite que não te agrada. Expresse uma opinião diferente em uma conversa. Cada não ao outro é um sim para você. Autocompaixão. Trate-se com a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria a um amigo. Erros e recaídas fazem parte do processo. Terapia. Um terapeuta junguiano pode guiar você na exploração dos seus complexos, no diálogo com a sombra e no processo de individuação. Ao final do vídeo,
você terá ferramentas para começar uma nova narrativa interna. Uma narrativa onde sua verdade não é negociável, onde sua presença é suficiente, completa e valiosa por si só, onde o amor que você oferece ao outro começa e se sustenta no amor e no respeito que você tem por si mesmo. Se você sente que chegou a hora de parar de se abandonar, de romper com os ciclos que te aprisionam, este vídeo é para você. E se ainda não chegou, tudo bem. Guarde esse conteúdo com carinho, porque em algum momento da sua jornada você vai precisar lembrar que não há amor que valha a pena se, para recebê-lo, você precisar desaparecer, apagar sua luz e silenciar sua voz. Vamos juntos nessa travessia? O caminho da individuação começa com um passo, o de voltar para si. É um convite para você se reconectar com a sua essência, com a sua força interior, com a sua verdade. Essa jornada pode ser desafiadora, mas é a única que leva à verdadeira liberdade e a um amor que não exige o sacrifício de quem você é. Essa jornada é um processo contínuo, de altos e baixos, de avanços e recuos. Haverá momentos de dúvida, de medo, de saudade do conhecido, mesmo que doloroso. Mas cada passo em direção à sua autenticidade, à sua verdade, é um passo em direção à sua verdadeira liberdade. Lembre-se que o processo de individuação, de se tornar quem você é de fato, é a maior aventura da vida. É a descoberta de que a felicidade e a plenitude não estão no outro, mas na sua capacidade de amar e acolher a si mesmo, em primeiro lugar. E só então, a partir desse lugar de inteireza, você poderá construir relações verdadeiramente nutritivas, onde o amor é um convite à expansão, não uma prisão. Você está pronto para embarcar nessa jornada de autodescoberta e parar de se abandonar. O que você sente que é o primeiro passo para essa reconexão com você?